galerinha, a professora Tabita aqui para a gente fazer esse momento de revisão, já passando e deixando aqui um grande abraço para os nossos professores presenciais, que estão aí, esses guerreiros, né, da mediação, que estão aí conosco todos os dias e juntinho com vocês. Galera, parabéns por cada trabalho que vocês estão executando, né? A gente sabe, acompanha aí os nossos chats aí, esses feedbacks que vocês dão, esse retorno de cada atividade, né? As atividades extraclasses, as atividades de trilhas das eletivas, enfim, todos esses compartilhamentos são importantes para a gente ter esse feedback de vocês, né? Então é muito legal. Vamos manter cada dia mais esse alinhamento. E aos nossos estudantes, foco aí, tá bom? Galera, então rapidamente pincelando aí o que a gente viu na aula 29.1 e agora a nossa aula 29.2. Vamos lá? Revisão da divisão celular. E nessa aula nós falamos sobre a meiose, tá? E descrevemos que a meiose é importante, primeiro, para reduzir o número de cromossomos, para que nessa redução do número de cromossomos de um organismo, tá? Eu tenho, então, a possibilidade dessa fusão dos núcleos das células gaméticas, ou seja, espermatozoide, ovócito secundário, ou, quando eu tenho também nos vegetais, a oosfera encontrando-se com o anterozoide. Eles têm ambos a metade do número de cromossomos. E isso só vai acontecer porque eu tenho na meiose essa fase chamada de reducional. E nessa fase reducional, eu vou ter aí a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e a telófase 1. Tudo bem? E aí, dentro dessa prófase 1, eu tenho mais 5 etapas. E essas 5 etapas, elas vão permitir as sinapses, que são os encontros, né, ou aproximação dos cromossomos homólogos, um de origem materna, outro de origem paterna. Eu vou ter o crossing over acontecendo na fase de paquíteno, e eu vou ter também a formação desses pontos de quiasma, ou seja, onde eu tive o processo de troca de partes dessas cromátides, desses cromossomos, tá bom? E aí eu chego na metáfase 1. Na metáfase 1, eu vou ter esses cromossomos alinhados na parte central dessa célula. Só que, diferente da metáfase 2, o que eu vou ter? Separação aqui. Separação dos cromossomos homólogos. Eles cada um vão migrar para um lado da célula. E aqui eu vou ter a separação das cromátides irmãs, tá? Das cromátides. Cada um vai migrar. Então, aqui na metáfase 1, eu tenho um do ladinho do outro. Na metáfase 2, eu vou ter como se eles estivessem em fila. Perfeito? Opa, gente, deixa eu só fazer uma correção aqui. Deixa eu colocar a setinha aqui. Peraí. Opa. Opa. Vamos para cá de novo. Cadê, meu Deus? Eita, trem. Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui essa setinha. Só vou apagar essa setinha para esse detalhe, tá? Pronto, caneta. Então, isso aqui vai estar acontecendo aqui e isso aqui vai estar acontecendo aqui, tá bom? Então, na metáfase 1, eu vou ter os cromossomos homólogos um do ladinho do outro no meio da célula. Isso aqui na metáfase. E na metáfase 2, eu vou ter ele na sequência. Vamos mudar aqui de novo. Pronto. Eu vou ter ele assim, ó. E aí não vai diferenciar muito, né? Mas enfim. Um atrás do outro, como se fosse uma filhinha. E aqui um pareadinho com o outro, como se fosse um casalzinho. Tá bom? E aí eles vão estar ali no meio da célula. E, então, depois eu sigo para a anáfase, separo os cromossomos homólogos na 1 e na 2, anáfase eu separo as cromátides. E na telófase você vai ter aí a formação de depois da citocinese, a formação de 2 novas células, N, né? Ou seja, haploide.
E aqui, depois da telófase 1, a citocinese, eu vou ter as 4 células, tá? Também N. Perfeito, galera. E o que é interessante é a gente frisar aqui, ó, formação de gametas, redução do número de cromossomos e a variabilidade genética que vai acontecer no crossing over é o que vai dar variabilidade aí para que esses organismos fiquem cada vez mais adaptados ao meio onde eles estão e aos intempéries que podem acontecer aí na sua existência. Tudo bem? Então a gente vai agora deixar você aí com a atividade de sala e já já a gente retorna para responder juntinho com vocês. Tchau! E aí, galera, agora que vocês já estão aí cientes das questões, né? Se ficou alguma dúvida, esse é o momento a gente tirar e solucionar cada uma delas, tudo bem? Então, já sem perder muito tempo, vamos diretamente para a nossa atividade de sala, aula 22.2, e dentro dela vamos tirar as dúvidas dos nossos estudantes, tá? Eu acredito que tenha sido uma aula bem leve, bem tranquila, né? Ah, professora, mas há tanta fase aí nessa Profase 1, meu Deus, você tem que marcar os eventos, né? Mais importantes. Isso é que você tem que frisar aí na sua cabecinha, tudo bem? Então, vamos lá para a questão de número 1. Deixa eu colocar esse bicho para cá. Na questão de número 1 diz o seguinte, a reprodução sexuada em organismos eucariontes depende da formação de gametas com a metade do número de cromossomos da espécie. Muito bem. Então, lembrando que a gente tem reprodução sexuada e a assexuada, onde eu não formo gametas. Aqui eu formo gametas. Tudo bem? E para que esses gametas eles se encontrem, tá? Ou óvulo espermatozoide, lindo e maravilhoso. Para que eles se encontrem, eles têm um núcleo, eles são células. Para que eles se encontrem, eu preciso ter metade do número de cromossomos. A gente sempre coloca aqui da nossa espécie humana, que a gente tem 46, mas nos nossos células reprodutivas, então a gente vai ter a metade dos 23. Mas eu posso ter outros organismos. Então, se você quiser ir pesquisar qualquer espécie, o número de cromossomos de qualquer espécie que vier na sua cabeça aí, veja qual é. E esse número precisa ser reduzido à metade para formar esses gametas, tá bom? Então, se a gente vai ter um indivíduo com 40 cromossomos, 20 e 20 em cada um, tá bom? Perfeito. A meiose é a divisão celular responsável por esse processo e apresenta 2 divisões sucessivas. A primeira sendo a reducional e a segunda é equacional. Diante dessa informação, qual alternativa descreve corretamente o que ocorre na primeira divisão meiótica, ou seja, a meiose 1. Vamos lá, lembrando que tem as 4 fases, tá? Vamos lá para as questões. As cromátides irmãs se separam. Pera lá, que pergunta. Primeira divisão da meiótica, ok. As cromátides irmãs se separam, resultando em células geneticamente idênticas. Geneticamente idênticas. Quando eu tenho a separação das cromátides irmãs, a gente já está falando lá da anáfase 2, né? Separação das cromátides irmãs, ela vai ocorrer lá na anáfase 2. Então, a gente está falando da meiose 1, não da meiose 2. Os cromossomos homólogos se separam, reduzindo o número de cromossomos à metade. Então, olha lá, os cromossomos homólogos se separam. Eu realmente vou ter esse evento acontecendo, tá? Justamente na anáfase 1. E a gente está falando da meiose 1. Então, é uma das etapas. Então, assim, ocorre a duplicação do DNA, preparando a célula para uma divisão equacional. Opa! Duplicação ela vai ocorrer lá na intérfase, tá?
na intéfase. E essa equacional é a segunda etapa da divisão. Então, esses eventos aqui estão totalmente fora da caixinha, né? As 4 células filhas formadas, 4 células filhas, elas só podem ser formadas também já no final, na fase equacional, que é a segunda etapa da meiose, né? Meiose 2. E as células resultantes da divisão mantêm o número diploide de cromossomos. Não, na meiose 1, que é a etapa reducional, já tem metade. Então, não é diploide, não é 2 Ns, mas elas vão ser, então, N. Tudo bem? Metade dos cromossomos. Então, nosso gabarito ali, letra B, né? Os cromossomos ali, homólogos, se separam, reduzindo o número de cromossomos à metade. E essa separação desses cromossomos homólogos vai ocorrer lá na anáfase 1. Tudo bem? Questão de número 2. Os diagramas abaixo se referem às células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. Olha lá, né? De vez em quando você vai encontrar uma situação dessa. Só a imagem, aí você tem que se virar nos 30. Exatamente. Então, olha lá. Identifique os estágios em que as representações 1, 2 e 3 correspondem. Então, vamos analisar em primeira imagem aqui. Você tem lá os centríolos já migrando para os polos, né? O descondensamento desse material nuclear. E aí eu consigo visualizar os pontos de quiasma, né? Se eu tenho esses pontos de quiasma e tudo, eu sei que isso é um evento que vai ocorrer dentro da prófise 1, dentro daquelas 5 fases, correto? Então, eu já consigo identificar aqui que essa célula 1 está aí em prófase 1, né? Prófase 1. Deixa eu colocar em cima aqui, né? Bora, sensibilidade. E aí vou pro 2. No 2 eu tenho o que, gente? Tá lindo, né? Olha, o casalzinho vai se separar. O casalzinho que tá bem no meio, tá andando lá no meio da praça. O casalzinho vai se separar. E então, ou seja, a separação dos cromossomos homólogos. A gente tá falando, então, da anáfase, né? E essa anáfase é a anáfase 1, porque eu tenho separação apenas dos cromossomos homólogos. Tudo bem? Aí eu tenho eles lá no meio da célula, os cromossomos deitadinhos no meio da célula. Só que eles não estão mais espareadinhos, eles estão sozinhos. Então, eu já digo que é um estágio mais avançado. Então, a gente está aqui na metáfase 2, tá? Eles estão nas fileiras, como se fossem na filinha do banco, certinho? Então, eu tenho prófase 1, anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos, e na metáfase 1, onde eu tenho agora só um cromossomozinho, e eles vão estar deitadinhos ali, enfileiradinhos no centro da placa central, né? Ou placa equatorial. Tudo bem? Se você conseguiu identificar isso aí, então tudo bem. Vamos para a próxima. E uma dica para você, tá? Em várias literaturas, até mesmo na internet, você pode reproduzir essas imagens dessas diferentes fases e faz uma testagem. Aí o professor mesmo presencial pode propor isso. Vocês imprimem, ou alguém, se tiver algum bom desenhista, desenha essas fases, recorta, sem identificação, e aí embaralha lá e vai fazendo essa testagem para você conseguir identificar, porque numa prova você pode encontrar somente as imagens, então você vai ter que saber o que está acontecendo de fato em cada uma para você distinguir. Então vai fazendo esse teste aí entre vocês, se vocês estão bom mesmo nessas identificações, tá bom? É bem legal, é um jeito bom de estudar, brincando, né? Mas também com muita responsabilidade e entendendo o que está acontecendo realmente em cada uma dessas fases, ok? Questão de número 3. Uma espécie vegetal possui 2 Ns igual a 10, ou seja, uma célula diploide com 10 cromossomos, tá? Em suas células somáticas. Ou seja, o indivíduo tem
os 10 cromossomos lá. Um estudante, ao analisar células meióticas desta espécie, observará na metáfase um total de... Lembrando que essa célula precisa passar pela meiose. Para passar pela meiose, ela precisa passar por processo de duplicação. Aqui ele está falando células somáticas, a célula não está se dividindo, né? Agora, quando essas células elas são reprodutivas, elas se duplicam para ter um número maior de células, de uma, na primeira etapa 2, depois 4, tá bom? Mas tem que lembrar da duplicação ou a replicação desse material genético para cada uma dessas células novas que surgirem nessas etapas terem os mesmos materiais genéticos, né? Ter um número X de material genético. Então, o que a gente tem que lembrar? Que eu tenho nessa etapa, e aí eu tenho que observar na metáfase 1. Metáfase 1, eu tenho esses cromossomos emparelhadinhos. Então, se eu tiver duplicação desse material genético, isso quer dizer que cada um desse material genético que foi duplicado ainda está ali, e aí eu vou ter quantas cromátides, né? Então, vamos dizer que eu vou ter os emparelhamentos aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, dos 10 cromossomos ali na meiose, eu vou ter 5 grupos, né? Metade ali em 5. 5... as 5 etapas dessa divisão, as 5 etapas de divisão não, a metade que seria dos 10 e os 5, só que eles estão ali duplicadinhos, né? Então, eu tenho um total de cromátides, né? Quantas cromátides eu vou ter? Então, a gente tinha que contar aqui, deixa eu tentar colocar de vermelhinho. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cromátides, porque eles estão aqui, ó, os cromossomos. Cromátides são as perninhas desses cromossomos, tá? Então, tá ali a nossa alternativa, as 20 cromátides presentes ali na metáfase 1. Tudo bem? Ok. Vamos para a quarta. Das afirmativas abaixo, eu tenho ali, ó, 1. O crossing over permite recombinação dos genes localizados em cromossomos homólogos. 2. Meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploides, ok? 3. A intérfase é um período de grande atividade metabólica no núcleo. É nessa fase que o DNA se duplica, ou seja, naquela fase de síntese ali, né? O DNA se duplica e o RNA é sintetizado. Então, todas essas alternativas estão... Deixa eu ver qual é. Apenas a alternativa 1 está correta, apenas a 2 está correta, apenas a 3 está correta, apenas 2 afirmativas estão corretas ou todas as afirmativas estão corretas? Todas as afirmativas estão corretas, né, galera? Tudo bem? Não esquecendo desse evento tão importante do crossing over, que é para a variabilidade genética. Vamos para a nossa última questão. A figura abaixo mostra 3 etapas do processo de recombinação gênica durante a meiose. Na etapa 1, os cromossomos homólogos estão emparelhados. Na etapa 2, ocorre o cruzamento entre as cromátides homólogas não irmãs. E na etapa 3, observa-se a separação dos cromossomos com novas recombinações gênicas. Vamos lá. Considerando o processo representado na figura, o seu impacto genético, qual é a principal consequência biológica do crossing over para os organismos sexuados? Então, eu tenho lá a produção de células filhas idênticas. Garantia de que todas... produção de células filhas idênticas essenciais, não. Garantia de que todas as combinações gênicas resultantes serão vantajosas para o organismo. Garantia.
C, geração de células haploides com consequências genéticas invariáveis em relação à célula-mãe. D, aumento da variabilidade genética fundamental para a evolução e a adaptação das espécies. Perfeito. E correção de mutações. Correção não tem como ali. Correção de mutações gênicas por substituição de alelos entre cromáticos. Gabarito, letra D ali, né, galera? Aumento da variabilidade genética. É isso aí, a gente vai encerrando mais uma aula e a gente se despede aqui e a gente se encontra num próximo momento. Beijo grande, tchau, tchau.